Então vamos lá para aqueles 5 minutinhos rápidos de revisão, onde a gente viu na aula 3 os assuntos de sistema cartesiano e funções, certo? Certinho. Nas questões de sistema cartesiano, nós trabalhamos direto a aplicação. E aí nós vamos relembrar agora, fazer uma revisão da mega revisão, o que é o sistema cartesiano, a questão do x, do y, dos quadrantes, né? Rapidinho, só para vocês entenderem. E na revisão 4 ficar mais tranquilo. Beleza, então vamos lá de aula 3.2 e a gente vem com a mega revisão na sua parte 3, onde a gente vai mostrar alguns mapas mentais que vocês podem ter como base aí, como exemplo, né? É um mapa conceitual de um aluno que fez e, claro, isso ajuda muito nos estudos. Quer ver? Vamos lá, então. Então, beleza. No plano cartesiano, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: cada ponto é formado por duas ordenadas, por dois valores, chamados de pares ordenados, que é o valor de x, que é a abscissa, e o valor de y, que é a nossa ordenada. Lembrando que o eixo x é a reta que se encontra na posição horizontal e o eixo y é a reta que se encontra na posição vertical. Então nós temos o eixo das abscissas, que é o x, e o eixo das ordenadas, que é o y. E o par ordenado é na ordem x, y, ou seja, abscissa ordenada. E aí os pontinhos, né, vão vir primeiramente para valores de x, que nem aqui, ó, x vale 1, y vale 6. Então ficou o parzinho 1, 6. 1 para x, 6 para y. Sempre assim a gente vai dar o resultado do parzinho ordenado. Lembrando sempre também que 1 e 6 é diferente de 6 e 1. Porque 6 e 1 vai ser 6 para x e 1 para y. Totalmente diferente. Outra localização, outra maneira de posicionar no plano cartesiano, tá? Isso, e fazendo uma conexão com a aula, você percebe que na aula nós trabalhamos bem essa questão de localização, né? Falamos lá, a carteira, né, A se encontra na coluna e na linha. Essa parte coluna e linha foi orientado no problema. Primeiro a coluna, depois a linha. Falamos também das praças, localização das praças. Então você percebe que essa ordem aqui é fundamental. Se eu trocar o x com o y, eu vou me localizar de maneira diferente no plano cartesiano. Por isso que eles são diferentes. Muito bem, e aqui outro mapa mental, mapa conceitual, falando de função. Aqui no caso específico da função quadrática, né, com muitas informações que a gente quer mais é dar o exemplo para vocês, né? Dizendo que a função quadrática ela é do segundo grau, aí o seu gráfico, né, algumas coisas, a fórmula de Bhaskara, né, que a gente até viu na aula, é o poder da equação. Usando Bhaskara se tem a solução. E claro, mais algumas informações aqui que a gente não viu na aula, mas que a gente tem isso aqui também de estudos para o 9º ano. Então você pode estar relembrando, tá? E isso vai ser uma aula específica para o 1º ano também. A gente vai estudar cada pedacinho desse mapa conceitual aí, certo? Certinho. E agora, né, com vocês. Não, antes da atividade, vamos conversar um pouquinho aqui, porque o nosso resumão de hoje foi bem legal, porque assim, foi trabalhando a questão do mapa conceitual ou mapa mental. Alguns trazem nomes diferenciados, mas ele é bem legal. É uma forma de organizar o que está sendo estudado. Lembra que nós demos lá algumas dicas para vocês estudarem? Pois é, o mapa conceitual ele ajuda bastante a memorizar o assunto, né? Teve a aula, acabou a aula, você vai lá e faz lá um resumão. Só que no mapa conceitual faz o quê? Coloca o tema central e vai distribuindo as informações. É bom para que você possa assimilar e entender melhor o conteúdo. Muito bem. Então vamos praticar. Hora das atividades de sala, a gente volta com a correção. Estamos de volta para corrigir as atividades de sala e vocês perceberam, né, que tudo de maneira intuitiva, né, e com raciocínio lógico a gente consegue resultados, certo? Sem trabalho nenhum, Né? não é nada de outro mundo, não estamos ainda, né, correndo e nem vamos. Você vai perceber que nas aulas é tudo ali, ó, ensinou exercício em cima do que foi ensinado. Claro que, aí vem um detalhe, se o aluno quiser ir além, nos livros tem outros exercícios, mas a nossa vertente aqui sempre é assim, um bem fácil,
um ali mais ou menos e um contextualizado, para que vocês possam estar sempre aptos a fazer qualquer tipo de avaliação. Verdade. Então vamos lá tirar as dúvidas? Vamos às correções das atividades de sala? Olha lá então, na telinha, a pergunta de número 1. Pensei em um número, adicionei-lhe o dobro, obtive qual dessas expressões matemáticas? De cara a gente já vê, né? Pensei em um número, esse X. número é X. Então, para todas as alternativas, elas começam com X, porque é um número pensado. Depois disso, eu adicionei. Adicionei é mais, né? Então, todas também me servem como resposta, ó, porque é mais. Adicionei o quê? O dobro. O dobro de quem? Do número. Do número, Estou né? pensando nesse número. Muito bem. Então, se eu adicionei o dobro, com certeza é 2x. Alternativa correta, letra A. E aí é interessante a questão do português nessa aplicação, porque você viu lá, ó, pensei em um número, adicionei-lhe o dobro. Aí você aluno pensa, mas o dobro de quê? Uai, se eu pensei o número, eu estou falando do número. E adicionei-lhe. Isso. Esse lhe se refere ao número pensado, né? Não que nós, né, estejamos mergulhados no português, mas alguma coisinha ali ajuda muito e é fundamental para vocês compreenderem e desenvolverem bem as atividades. Belezura! Então vamos lá agora para a pergunta de número 2. Uma conveniência cobra R$20 no ingresso e R$4 no refrigerante. Matematicamente, o valor da conta Y num consumo de X refrigerantes é... Então, do mesmo jeito que a anterior, não precisa calcular nada, né? Não, Ele só quer a equação, a expressão que representa. R$20 é no ingresso, beleza. Então, a partir do momento que você entrou, é R$20, né? Você entrou na conveniência, ele cobra R$20 para você ingressar. É aquelas conveniências que fazem alguns happy hours, algumas festinhas, né? E cobra 4 em refrigerante. Agora, isso, matematicamente falando, fica como? Então quer dizer que... Y é o valor da conta. Então, Y vai ser igual a alguma coisa, né? Em função de um consumo X de refrigerante. Porque a partir do momento que a pessoa entrou, ela já pagou R$20. Então, R$20 é fixo, certo? Certinho. R$20 está ali, pronto, né? Então, vamos lá. Y é igual a R$20. Mais o quanto ele consumir de refrigerante. Cada refrigerante custa R$4. Os refrigerantes são representados por X. Então, 4 vezes X. Mas não tem essa resposta 20 mais 4X. Então, vamos organizar, deixar bonitinho? Tanto faz, né? 20 mais 4X é a mesma coisa que 4X mais 20. Alternativa, letra C. Olha aí que legal, entendeu? Então, a ordem dos fatores não altera aqui, né? Porque é uma adição. 20 mais 4x é a mesma coisa que 4x mais 20. E aqui você já pode ir brincando. Olha, tomei um refrigerante, vou pagar R$24. Tomei 2, 28. Tomei 3, 32. E aí vai brincando. E já vai treinando a parte do cálculo, não é? E o 20 é sempre fixo. Beleza? Vamos à pergunta de número 3. Represente os pontos A, B, C e D no plano cartesiano. Observem que cada ponto desses A, B, C e D tem dois valores. Um valor para X e um valor para Y. Professor, mas lá não fala quem é o X e quem é o Y. Mas você já tem que guardar. O par ordenado é formado pelos valores X, Y, abscissa e ordenada. E vamos lá, fizemos o eixo X, o eixo Y, né? Para a direita, valores positivos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a esquerda, valores negativos. Menos 1, menos 2. O ideal é que esteja a mesma distância, tá? É porque aqui a gente está... Usa a régua direitinho. Para cima, valores positivos. 1, 2, 3, 4, 5... 3, 4, 5, para baixo, foi arriba. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vamos localizar os pontos agora? Vamos lá. O ponto A, 2 para X, 1 para Y. Então, anda 2 para a direita e sobe 1. 1 para cima. Esse aqui é o ponto A. O ponto B, 3 para X, 3 para X.
Só que é menos 2 para y, então eu vou descer, pra né? baixo, isso. Vou descer meu ponto B. O ponto C, menos 2 para x, aí eu já vou para a esquerda. E 5 para y, vou ter que subir, né? O menos 2 vai ter que encontrar o 5. Ponto C. E o ponto D, menos 3 para x. E menos 4 e menos 4 para y. Então, eu vou encontrar essas duas informações e vou marcar o meu ponto D. Beleza? Se você tem o caderno aí, né? Fica mais fácil de fazer de maneira ordenadinha, bem coordenado, uma organização bem bonitinha, certo? Certinho. Beleza, beleza? Vamos lá, então? Se liga no Enem, vamos ver. A pergunta do Enem hoje é... Dada a função f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 2, o valor de f de 5 é... Então, f de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 2. A gente está querendo f de 5. No lugar do x, nós vamos colocar quem? O número 5. O número 5. Então, olha aí, o que a gente pode fazer? Tudo onde tem x, a gente substitui por 5. E é interessante que eles já aprendam essa leitura, né? Na aula. Nós falamos de uma questão dessa e já vai se acostumando com essa troca. Olha só aqui, ó. Ele pode dizer x igual a 5, ele pode falar o valor da imagem quando o domínio é tanto, ou ele pode simplesmente substituir dentro daquele parênteses ali, ó, né, do f de x. E essa substituição, ela já indica que ele está pedindo justamente que você resolva a função naquele valor de x pontual. Vamos lá, então. f de 5 vai ser 5 ao quadrado, que 25. é? 25. Mais 2 vezes 5? 10. 10. Tira 2. Vamos lá agora. O f de 5 vai ser 25 mais 10? 35. 35. Tira 2. Vai ficar 33. 33. Então, f de 5 é 33. É a alternativa, a letra C. Olha que legal, né? Só a gente substituir. Toda vez que falar de função e apresentar já o valor para ser substituído, no lugar da letrinha você vai colocar o número. Sem problemas, sem dificuldade. Um pouquinho na tela para a galera conferir, para dar uma analisada. Às vezes se teve algum equívoco, errou em alguma coisa, prestar atenção onde foi o erro. Mas simples, tá? Simples assim. Nada de dificuldade aí não. Outra coisa legal também aqui, professora, é a questão do par ordenado que chegou no final, né? Eles só podem aprender ali já. O x é 5 e o y é 33. Ah, então formou um parzinho de 5 para x, 33 para y. É um encontro de informações, né? A nossa máquina de calcular que a gente vai falar nas aulas aí na sequência, quando entra o valor 5 na máquina de calcular, sai o resultado 33. Beleza? Bem legal, né? Então, assim, vocês viram que as atividades de sala estavam dentro do proposto, né? A gente fez o quiz com as perguntinhas com relação a funções e sistema cartesiano e nas atividades de sala a gente vem com a mesma proposta, né? Substituição, localizar pontos, né? Ah, mas naquela ali vocês não deram o plano cartesiano. Plano cartesiano é só você construir, é fácil, 2 eixos, né? X horizontal, Y vertical e só localizar para a direita e para cima valores positivos, para a esquerda e para baixo os valores negativos. É engraçado que tem aluno que tem dificuldade em horizontal e vertical. Assim como esquerda e direita, né? Lateralidade. Tenta acostumar direitinho com esses nomes, porque no ensino médio eles vão ser muito usados. Quando entrar em física, nessa aula de física também, na física vai mostrar muito isso, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, positivo, negativo, É importante se acostumar com esses termos e aprender a manipulá-los. Certinho? Tinham brincando com os números. Ah, verdade. Vamos lá então. A resposta do Brincando com os Números da aula de hoje, a pergunta era: quem é filho de seu pai, mas não é seu irmão? Bom, peraí, filho do meu pai, não é meu irmão. Filho! É filho do seu pai, mas não é seu irmão. Então não é irmão, né? Não, nem é irmão, né? Porque É filho
Ah, então masculino, não é irmã. não E é. muito menos primo, né? Porque ele é filho do seu pai. É, Então, quem é filho do seu pai, mas não é o seu irmão? É Com você. certeza é você. Muito bem. Legal, né? Você é filho e do seu assim pai. a gente vai aí desenvolvendo raciocínios lógicos ao longo das aulas, tá? Ao final de cada aula sempre tem o Brincando com os Números. Aí fica pensando, mas vocês estão brincando? Gente, é aprender brincando. A maioria dos concursos cai raciocínio lógico e é isso que a gente está treinando vocês, tá? Hoje uma pessoa me falou assim, ó, eu tenho muita dificuldade, professora, com raciocínio lógico. E um pouco disso é treino, né? É treino. Quanto mais você faz esses enigmas, charadas, você vai criando prática e vai descobrindo as estratégias que tem, tá? Então, muitas das vezes é leitura e interpretação. Vocês vão ter aí a língua portuguesa, né? Com as professoras Pura e a Marcinha, a Madinha. E aí vocês vão ver que a interpretação tá em todo lugar. Não é só em português. Tá nas charadas, tá nos enigmas e tá na matemática também. Mas, Até porque o Enem, volto eu a falar do Enem, é pura interpretação de texto, né? Tem um outro detalhe, e esse ponto nós vamos conversar depois em algumas aulas. As pessoas confundem o lógico com o óbvio. Não é. Lógico é lógico, óbvio é óbvio. Às vezes a gente fala assim, é óbvio que... Não, calma. É óbvio ou é lógico? Vocês vão entender depois, nós temos uma aula, né, específica para isso, para você entender direitinho o que é óbvio e o que é lógico. De onde que vem a lógica? Qual que é a ideia da lógica? E do óbvio? Essa daqui, filho do seu pai, mas não é seu irmão. Aí pensa logo besteira, é óbvio que é... Não, óbvio não, é lógico que só pode ser você, porque está afirmando que é filho do seu pai, então não pode ser primo, já corta primo. Mas não tem A mais, não tem A menos, nem A vezes, é filho, é você, ou é a sua irmã. Mas ele falou filho, e eu lembro que na leitura eu até olhei assim, falei... Ela falou, filho, que é pra você ficar firme que irmã tá fora. Ênfase, né? E claro que, às vezes, no começo, você tem mais dificuldade, assim, né, de desvendar os enigmas, mas com o passar das aulas, vocês vão ficando fera aí em todos os que a gente vai estar passando para vocês, e vocês vão querer até multiplicar isso, né? Fazer com os colegas, né? Porque o legal é isso. Fazer em casa com a família, com o irmão mais velho. Tem uma para te perguntar. O que é? Né? Então, faz parte aí também do nosso desenvolvimento dentro desse raciocínio lógico que cai nos concursos, que você precisa para as avaliações, sempre assim, tá certo? Ficamos por aqui, né? Uma aula bem legal, a próxima aula ainda continua sendo de revisão, mas é claro que a gente já está trabalhando os assuntos do primeiro ano. Mas é legal. De maneira revisional. Isso. É legal aqui, olha só, vou só relembrar, só para não esquecer. Potenciação, radiciação, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, agora foi sistema cartesiano e a ideia de função, a ideia básica de função. Vocês viram que nós nem definimos nada ainda, então quer dizer, tem 6 conteúdos que se você quiser, você já pode elaborar um sistema melhorzinho para entender, um mapa mental, pegar alguns exercícios e praticar. É você. Eu vou sempre bater na tecla. O protagonista é você. Do seu aprendizado, do seu conhecimento, é você. A gente aqui dá só o pontapé inicial, só aquele chutezinho. Começou. Agora... Começou o jogo, é você quem vai tocar a bola pra frente. Isso mesmo. Então tá, gente. Beijo no coração. Até a próxima aula. Tchau, tchau.